Olá, amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar àquele que nos deve. Não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações. Livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, estamos estudando o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. Hoje iniciaremos a leitura das instruções dos Espíritos. Deixai vir a mim as criancinhas. João o Evangelista, Paris, 1863. Disse o Cristo: deixai vir a mim as criancinhas. Estas palavras sábias, em sua simplicidade, não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas especialmente àqueles que estacionam nos círculos inferiores, onde o infortúnio, a miséria, desconhecem a esperança. Jesus atraía para si, para o esclarecer, as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência, da compreensão. Os fracos, os escravizados, viciosos. Jesus não ensinaria nada às crianças que elas não pudessem entender, porque, sob o domínio dos instintos da infância, que são um benefício, não entenderiam o ensinamento e não teriam a vontade própria para o praticar. Jesus queria que os homens fossem até ele, com a confiança daqueles pequenos seres, as crianças, de passos vacilantes, cujo chamamento conquista para o coração das mulheres que são todas mães. As almas seriam assim envolvidas pela sua terna e misteriosa autoridade. Foi a tocha que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Ele foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as criancinhas, mas sim os homens de boa vontade. A vigorosa ação foi iniciada, né? O Espiritismo que vem aí trazer o conhecimento para a gente. Não se trata mais de crer por crer e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem examine e siga a lei inteligente, que lhe revelará que ele é universal. Então aqui João Batista nos coloca, né? Foi a tocha que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Ali, aquele chamamento. E o Espiritismo, a vigorosa ação foi iniciada. É o Espiritismo que vem trazendo e nos dando a oportunidade de entendermos. E quando ali no início desse parágrafo, ele coloca que ele não chama aqueles que são crianças físicas, mas que estão na infância da inteligência, da compreensão, que ainda estavam ali em condições de começar a aprender. Aí, todo esse processo já se começou da época de Jesus. Ele veio ensinando. Agora cabe ao Espiritismo continuar os ensinamentos de Jesus e chamar a ele, a essa vontade de aprender, né, que é o Espiritismo, essa vontade de esclarecer aos homens de boa vontade, para que sigam, para que aprendam, para que se eduquem, se melhorem. Meus bens amados, é chegado o tempo em que os erros explicados se transformarão em verdades.
Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que une o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita alarga os horizontes. E eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol acima das montanhas. O seu enviado. O Espiritismo, né, meus amigos, que vem clarear a vida daquele que quer entender, que vem aí para aqueles homens de boa vontade, que tiram um tempinho, que fala, não, esse livro aqui é de fonte fidedigna, traz realmente o ensinamento de Jesus, então vou estudar, vou ler, vou participar de palestra, vou perguntar, vou querer conhecer, né? Olha, nesse trecho que João Evangelista nos trouxe, tem ali, a ação viril é começada. Então, o que será, né? É esse trabalho dos espíritos que está ali trazendo o cristianismo revivido, entendido, pois são trazidos por aqueles que estavam junto de Cristo, né? João Batista, e ele estava lá, e aí vem como Espírito nos passar ali os ensinamentos. Eis aqui seu enviado, que vai resplandecer como o sol acima das montanhas. O Espiritismo, que vem como um sol, clarear a vida daqueles que quiserem buscar seus ensinamentos e colocar em prática, né? Ler, saber, deixar lá na memória, saber até a página que tá. Ah, tá no versículo tal, capítulo tal, mas não colocar em ação, não foi apreendido. Então que aprendamos pouquinho por pouquinho, mas que consigamos colocar em prática. Voltemos à leitura. Um espírito protetor bordou 1861. Deixai vir a minhas criancinhas, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e frágeis, que têm necessidade de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu vos esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e infelizes, e lhes darei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar as feridas. Qual é, meus amigos, este remédio supremo, que possui a virtude que, aplicada sobre todas as chagas do coração, as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se tiverdes essa chama divina, o que temereis? Direis em todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se vos agrada provar-me pela dor e aflições, benditos sejais, pois sei que é para o meu bem que vossa mão pesa sobre mim. Se vos agrada, Senhor, ter piedade de vossa fraca criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, benditos sejais também, mas fazei com que o amor divino não adormeça na minha alma e que, sem cessar, suba a vossos pés a prece de meu reconhecimento. Se sentirdes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra, possuireis a pérola sublime, que nem os iniciantes, nem as maldades daquele que vos odeia e vos perseguem poderão vos tirar. Se tiverdes amor, tereis guardado vossos tesouros, onde nem a traça nem a ferrugem podem destruir, e vereis desaparecer de vossa alma tudo o que possa desonrar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria aliviar-se dia após dia, e, tal como um pássaro que voa nos ares e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma possa se fartar
deliciada com a verdadeira vida no seio do Senhor. Quanta coisa linda esse espírito protetor lá em 1861 nos trouxe, falando do amor e de que seja feita, Pai, a sua vontade, que tudo tem um porquê. Se passamos por provações, tem um porquê, né? Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Vianney, Cura de Arns, Paris, 1863. Aqui, meus amigos, nessa instrução desse espírito Vianney, ele começa perguntando: meus bons amigos, por que me chamastes? Então é interessante a gente saber quem foi ele, né, enquanto encarnado, e mesmo depois de desencarnado. Ele é um espírito que chegou a curar muitos cegos, pessoas com problemas de visões. E aí, ele foi evocado, né? Chamado. Por isso ele coloca aqui. Então vamos lá a leitura. Isso em 1863. Meus bons amigos, por que me chamastes? Será para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui e curá-la? Que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a visão e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram anunciadas devem ser atribuídas apenas ao Senhor, Pai de todos nós. Bem, meus amigos, nós vemos aqui, não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Essa palavra milagres, nós devemos entendê-la não no sentido milagre colocado lá do tempo que eu ia na igreja católica. É um milagre, é aquilo que não havia explicação, então é um milagre de tal santo, ou de Deus, ou disso ou daquilo. Mas é no sentido de merecimento e fé, porque aí a energia, né, que se tem faz com que o resultado do pedido seja atendido. É o merecimento, é a fé, é a boa vontade daquele que pede e o comprometimento ali na sua própria melhora que faz com que esses, entre aspas, milagres aconteçam. Nesse sentido que Vianney nos coloca aí. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades de meu corpo. Que minha carne seja castigada, se for preciso. Que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que pedistes apenas timidamente como recompensa ao vosso devotamento. Olha que interessante. Antes de pedirmos a cura do corpo físico, do mal físico, curai a alma que está ali em enfermidade, antes mesmo que meu corpo, porque sabemos que somos o reflexo daquilo que carregamos, né, em espírito. E sabemos que a doença física, ela acaba limpando o perispírito, ela acaba tratando, né, tirando ali a causa daquela doença que está arraigada. E enquanto o motivo da doença não desaparecer, a doença permanece. É isso que ele diz. Curai ali, que minha alma seja livre dessa enfermidade. Por quê? Porque vai refletir no corpo. Então, nesse trechinho, nós também podemos lembrar ali de Chico Xavier,
que nos trouxe através de André Luiz, causa e efeito. Tratar primeiro a causa, não a doença. Tratar primeiro o doente, porque quando ele elimina o motivo da doença, aí será curado. Se o motivo permanecer ali intrínseco, a doença não cessa, pois ela é motivo de depuração, de limpeza do perispírito daquele que está passando pela provação, né? Continuemos. Mas uma vez que estou aqui em uma assembleia onde se trata acima de tudo de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da visão deveriam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que ser a causa de vossa perdição. Quantos há em vossa terra que amaldiçoarão um dia nas trevas terem visto a luz? Como são felizes os que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será de modo algum motivo de escândalo e queda. Podem viver inteiramente a vida das almas, podem ser mais do que vós que vedes claramente. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e lhes devolver a visão, digo a mim mesmo, alma querida, porque tu não conheces todas as delícias do espírito que vive de meditação e amor? Então não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que podes perceber em tua cegueira. Bem, aqui nós vemos novamente, né, quando ele coloca que é preferível arrancar o olho. O que ele quer dizer é preferível mantê-lo fechado para o mundo dos vícios, das injúrias, blasfêmias, calúnias, toda a maldade que nós mesmos, né, criamos. E se usarmos o olho para invejar e ver o erro do outro, que é preferível não enxergar, não utilizar o nosso olho para aumentar os débitos daqueles que já estão ali em processo difícil, né? É isso que ele nos passa nessa colocação. E me perdoem, porque na leitura eu fiquei até emocionada, porque alguns sabem, outros não. Eu passei por problemas de visão, descolamento de retina e uma perda acentuada numa das visões, mas com a graça do Pai, eu consigo ler, eu consigo estudar, tive a bênção de estar ainda com a visão, podendo me auxiliar nesse mundo. E com certeza é uma dádiva de Deus. Uma dádiva que muitas vezes esquecemos de agradecer quando enxergamos tudo claramente. Nem lembramos que o olho está ali. Mas é necessário que agradeçamos a Deus a cada dia, a cada instante, por tudo que temos e que nos auxilia nesse mundo de prova e expiação. Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz do que vós que estáis aqui. Ele sente alegria, pode tocá-la, ver as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais que nem mesmo os predestinados na terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer com que a alma caia. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la se elevar a Deus. Acreditai em mim, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, porque é uma expiação, né? A pessoa está se limpando. Enquanto a visão é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espere e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão te abrir, como ficarias feliz? E quem sabe se esta alegria não te poria perder? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza.
Farei por ti tudo o que me for permitido, mas, por tua vez, ora e reflete sobre o que acabo de te dizer. Aqui ele coloca, né? Ora, peça a Deus a sua cura, mas olhe para dentro de si, entenda a situação e se modifique. Aí a cegueira não mais será necessária. Por quê? Porque a expiação só é necessária quando se aprende a lição, né? Se torna desnecessária depois que você aprender. Aqui temos uma nota. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar a sua causa em uma vida anterior. O que chamamos de caprichos da sorte nada mais são do que os efeitos da justiça de Deus, que não aplica punições injustas e determina que entre a falta e a pena sempre haja uma relação. Se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, aponta-nos, entretanto, o caminho dizendo: quem matou pela espada morrerá. Palavras que podem ser traduzidas assim: sempre se é punido naquilo em que se pecou. Se, porém, alguém é afligido na perda da visão, é que a visão foi para ele um motivo de queda. Talvez também tenha sido o motivo da perda da visão para um outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou em consequência de maus tratos e de falta de cuidado, etc. É desse modo que ele sofre agora a pena de talião. Ele mesmo em seu arrependimento pôde escolher a expiação, aplicando a si próprio estas palavras de Jesus: se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Bem, meus amigos, nós vemos nessa nota que somos herdeiros de nós mesmos, né? E se abusamos lá noutra vida do álcool, do fumo, eu expiarei agora nessa encarnação com doenças aos órgãos que ali eu submeti a essa dificuldade. Se eu fui motivo de perda de visão, ou machuquei tanto, ou ofendi tanto através da minha visão noutra encarnação a outros, agora cabe a mim passar pela prova e aprender com a lição e me modificar, porque aí sim é que acontece o aprendizado e não o castigo, né? E nós aprendemos com os ensinamentos de Jesus a importância de sabermos fazer uso do que aprendemos. E como estamos nós nesse momento? Estamos aprendendo mesmo? Estamos buscando nos melhorar? Ou vamos ficar estacionados, paradinho, do jeito que estamos? Maldizemos o tempo todo o aprendizado e aí a gente fala: meu Deus, agora que eu sei, eu ainda sou responsável? Vamos lá, né? Tudo depende de nós. Vamos confiar em Deus Pai, em sua santa misericórdia, e nos avaliarmos para saber o porquê estamos passando pelo que passamos e aprender a tirar bons resultados dessas lições que estão nos limpando para uma vida próxima, a verdadeira vida, a vida espiritual. Fiquem com Deus e uma ótima semana a todos. Que assim seja. Vamos lá, queridos companheiros, a mais uma leitura e reflexão do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Estamos no livro 3º, capítulo 3, Lei do Trabalho. Item 1, Necessidade do Trabalho. Kardec pergunta, 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. 675. Só devemos entender por trabalho senão as ocupações materiais? Não, o espírito também trabalha, como o corpo.
Toda ocupação útil é trabalho. 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concebeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. 677. Por que a natureza provê por si mesma todas as necessidades dos animais? Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens tem um duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me ao fim a que eles se propõem trabalhando. Mas eles são ainda, sem o saberem, enquanto se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o seu resultado imediato. 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permaneça inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção de seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus concebeu bens suficientes para assegurar sua subsistência não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte, a obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto a parte que lhe coube, por adiantamento, lhe der maior lazer para fazer o bem. 680. Não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil, porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades. Kardec nos solicita para ver a pergunta e a resposta 643. Então vamos voltar um pouquinho. 643. Há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com outros homens para se fazer o bem, e cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é apenas ser caridoso,
mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Voltando, 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Certamente, como os pais devem trabalhar para os filhos. Eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. É o que com muita frequência não se reconhece em vossa atual sociedade. Kardec nos solicita para ver a pergunta 205. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores? Ela os amplia em vez de destruí-los, baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Finalizamos aqui esse primeiro item, necessidade do trabalho, e Kardec ali nos esclarece a importância então de termos a atividade de buscarmos ser úteis. Precisamos aperfeiçoar a nossa inteligência, prover a nossa conservação e mesmo espiritualmente falando, precisamos estar em atividade. E quanto mais direcionarmos essas atividades materiais e espirituais para o engrandecimento do espírito, melhor para cada um de nós. Vamos dar continuidade aqui ao item 2, limite do trabalho, repouso. A pergunta 682. Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. É também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. 683. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. 684. Que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Kardec nos solicita voltar à pergunta 273. E nós vamos estar fazendo isso e vendo que ela está no livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita. É a última pergunta do item. Vamos ver o item aqui. Escolha das provas. 273. Um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? Sim, mas isso depende do gênero de expiação. Um senhor que tenha sido duro para com seus escravos poderá tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros. Aquele que mandou numa época pode, em outra existência, obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. É uma expiação se ele abusou do poder, e Deus pode determiná-la. Um bom espírito pode, para os fazer avançar, escolher uma vida de influência entre esses povos. Então, se trata de uma missão. Retornando aqui, pergunta 685. O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. 685A. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família,
a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. E finalizando aqui esse item, limite do trabalho repouso, temos uma nota de Allan Kardec. E diz: não basta dizer ao homem que ele deva trabalhar, que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação. E isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências e durante essas fases, o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Kardec nos esclarece então nesse finalzinho o quanto da importância de ter um limite ao trabalho material, ao trabalho físico, porque o corpo precisa de descanso. Então há um limite do trabalho e o repouso é necessário. E faz a colocação aqui, as observações de que vemos muitas desigualdades na nossa sociedade atual, mas por conta dessa falta dessa educação moral, essa educação bem compreendida, que traz ali bons hábitos, e isso vai vir com a nossa evolução moral também, esses acertos nas sociedades. Bom, para finalizar esse assunto que é muito importante, pois que todos nós temos a necessidade do trabalho e assim nos sentirmos úteis, não só para que o corpo não atrofie, mas nem a mente, né? Mas o trabalho em espírito, que é muito importante. Nós vamos ver no livro O Consolador de Emmanuel, no capítulo que fala sobre, capítulo 4, fala sobre a iluminação, o item trabalho. E a pergunta colocada por Emmanuel é a seguinte, 225. Como entender a salvação da alma e como consegui-la? Dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesmo, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Considerando esse aspecto real do problema de, entre aspas, salvação da alma, somos compelidos a reconhecer que a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra. O Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual
em marcha para o amor e a sabedoria universais. Jesus é o modelo supremo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor, entre aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, fecha aspas. Se vos cercam as tentações de autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as suas palavras, abre aspas, ninguém pode ir ao Pai senão por mim, fecha aspas. E se vos sentis tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregados de trabalhos no mundo, buscai ouvi-lo sempre no imo da alma, abre aspas, quem deseje encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Vejam que Emmanuel nos auxilia a compreender a importância do trabalho, né? Quando ele diz, no turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em qualquer tarefa, em qualquer atividade ou trabalho, que estejamos ali ligados a fazer, com a responsabilidade de cumprir, que ofereçamos, qual seja o trabalho, primeiramente a Deus. Se estou fazendo trabalho de limpeza nas ruas, que eu faça como se estivesse fazendo para Deus. Se eu estou ali a dar as aulas, que eu faça esse trabalho como se Deus estivesse ali me olhando. Em cada trabalho, que eu possa estar ali compreendendo que é a minha oportunidade de estreitar os meus laços com Deus através da autodisciplina, da autoeducação, do autoaprimoramento físico e espiritual e intelectual, né? Mais uma pergunta, 226, Emmanuel nos traz. Os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa de nossa iluminação pessoal? Essa colaboração apenas se verifica como no caso dos irmãos mais velhos ou dos amigos mais idosos nas experiências do mundo. Os mentores do além poderão apontar-vos os resultados dos seus próprios esforços na Terra ou então aclarar os ensinos que o homem já recebeu através da misericórdia do Cristo e da benevolência dos seus enviados, mas, em hipótese alguma, poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete, na curta permanência das lições do mundo. Que dizer de um professor que decifrasse os problemas comuns para os alunos? Além disso, os amigos espirituais não se encontram em estado beatífico. Suas atividades e deveres são maiores que os vossos. Seus problemas novos são inúmeros e cada espírito deve buscar em si mesmo a luz necessária à visão acertada do caminho. Trabalhai sempre. Essa é a lei para vós outros e para nós, que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal. Esforcemo-nos constantemente. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Na solução dos nossos problemas, nunca esperemos pelos outros, porque, de pensamento voltado para a fonte de sabedoria e misericórdia, que é Deus, não nos faltará em tempo algum a divina inspiração de sua bondade infinita. Finalizamos por aqui as reflexões de hoje, agradecidos a Deus Pai por toda a oportunidade que temos. Jesus esteja sempre junto ao coração de cada um. Até o próximo encontro.